Olá, amigos e amigas. Estamos aqui na Tuitabira, mais uma edição, segunda edição, agora de 2022, e com dois convidados muito especiais, que é a poeta e cronista Catita e o nosso cronista meio drummondiano, Marcelo Torres. Espero que vocês estejam bem por aí. Bom, no papo de hoje, a gente vai começar meio diferente, e eu queria direcionar para vocês, em comum, uma pergunta para que vocês pudessem falar um pouco dessa importância. O que vocês diriam para um professor que está começando a trabalhar em sala de aula a poesia do Drummond, né? E qual é a importância para vocês da poesia na educação? Quem começa a responder? Catita, Marcelo, enfim. Primeiro as damas. Tá bom, então vamos lá. Acho que essa pergunta ela é bastante importante, porque, para mim, na verdade, ela traz a minha memória, né, de como fui eu, Catita, aluna, na escola, quando tive contato com os textos de Drummond. Para mim, é extremamente importante, né, a leitura de Drummond na escola, a leitura, o entendimento, a análise da obra dele, né, das crônicas, que acho que é a primeira coisa que talvez tenha me pegado, né, no fundamental, se eu pensar no fundamental, e a poesia também, ainda no fundamental, mas principalmente no médio, talvez, né, algumas das poesias, pelo menos, né, que são um pouco mais, aquelas mais de denúncia, né, da situação social do país, aquelas mais reflexivas. Eu acredito que, assim, falando rapidamente, só para a gente abrir, né, a conversa, é muito importante, sim, porque é o contato com o autor, com as palavras de um autor de grande importância, e que lá né, a Rede Itabira conseguiu trazer coisas que são muito, muito simples, outras que são muito profundas, e de uma maneira que toca todo mundo, né? E que desse particular dele, de Itabira, dessas ruas, desse minério, e também da cidade, né? Porque ele fala muito depois, quando ele mora no Rio, fala muito dessa rotina, dessa cidade grande, e como que isso acaba sendo tão universal, né? Eu acho que para os nossos alunos e alunas é um retrato não é só de uma época, mas ele se estende, ele é atual até os dias de hoje. Maravilha. Marcelo Torres. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu lembrei de uma outra pergunta que fizeram a uma religiosa alemã, eu acho que foi uma teóloga, ou a Dorothy, alguma coisa, mas o importante é o conteúdo. Perguntaram a ela, como é que você explicaria o que é a felicidade para uma criança? E ela respondeu, eu não explicaria, eu entregaria a ela uma bola. E aí eu estou lembrando disso porque eu tive uma experiência como professor de ensino médio lá no interior da Bahia, e eu buscava fazer nas minhas aulas, trazer um aspecto ou inusitado ou de humor, utilizava o elemento assim do humor para trazer os alunos, e a partir daí a gente trabalhar os conteúdos, né? Eu sou um leitor graças aos textos de humor da coleção Para Gostar de Ler, que até o primeiro número lá tinha o Drummond com 3, não era nem poema, né? Eram 3 crônicas do Drummond, que tinha aquele viés aquele viés do humor, né? E isso acaba conquistando, trazendo assim mais as pessoas para dentro do assunto, do que se quer tratar, né? É uma estratégia também utilizada por palestrantes, por apresentadores, sempre tem aquele momento inicial de uma coisa de humor e tal, para puxar o público, trazer, chamar a atenção e depois leva, né? Mas eu pensei também em umas frases e uns versos do próprio Drummond, né? Que diria assim, penetra surdamente no reino das palavras, né?
ele fala lá na Procura da Poesia, né? Chega mais perto e contempla as palavras, cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra. E tem um verso, frase dele assim que eu acho lindíssima, que é: certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Aí eu acho que, e até o próprio tema desse nosso encontro aqui, Sentimento do Mundo, já seria uma introdução também para... Acho que seria muito legal, numa sala de aula, falar: tenho apenas 2 mãos e sentimento do mundo. E a partir daí, trazer toda a sala, todo mundo para a aula, né? Então, a minha sugestão seria essa daí. Maravilha. Até tentou aqui no nosso mote, né, dessa bate-papo, né? A gente resolveu escolher algumas coisas do Drummond para iniciar essa Figueira-Chá, e aí cada bate-papo tem um título mais ou menos de um poema dele e tal. E a gente escolheu O Sentimento do Mundo, e eu não fiz por acaso, tá, Marcelo e Catita? Porque o mundo está precisando de sentimentos mesmo, né, de alguma forma geral. E eu queria, então, fazer uma leitura aqui do poema. Vocês, por favor, me aturem, né? Todo mundo que está aqui nos ouvindo, enfim, nos acompanhando, Catita e Marcelo, me ature aqui. Mas o sentimento do mundo é assim: tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto meu desejo, morto o pântano sem acordes. As camadas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras. Humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer, mais noite que a noite. Sentimento do Mundo está aqui na nova edição de Sentimento do Mundo do Drummond, da Record, que está fazendo a publicação do livro. E assim, amigos, dentro dentro dessa vibe, né, do Drummondiano, está fazendo agora 120 anos, no dia 31 de outubro, a gente podia pensar um pouco, né, de como está o sentimento do mundo, né? Então, como a gente iniciou com Catita, viu, Marcelo? Vou voltar a Catita ali, para que ela possa falar um pouco, né, de como essa poesia do Drummond se conecta com o tempo atual, nessa coisa essa turbulência que está o mundo, né? Nós estamos num período muito especial, basicamente com discussões, com violências seguidas, com questão de racismo, né? com desmatamento, né? da Amazônia, questão indígena, quer dizer, o mundo, né? Está nesse nível, né? E o Brasil especialmente, né? Com muita gente na linha da pobreza, muito desemprego, a pandemia, né? Fez uma miséria basicamente em nosso país. Então, esse sentimento, eu queria que você falasse um pouco dessas conexões, como o Drummond está tão atual ainda hoje, e você também fizesse uma pequena apresentação sua. Legal. Bom, eu sou Catita, como o Tom já falou. Eu sou aqui de São Paulo, de família mineira, então minhas conexões com o Drummond, elas acontecem já há muito. Eu sou escrivinhadora, professora e pesquisadora, e sou uma das cofundadoras do coletivo de escritoras negras Flores de Baobá, aqui de São Paulo também. Quando eu recebi esse convite para participar dessa mesa,
e como sempre, né, em todos os eventos que a gente participa e que é convidado ou que organiza, e também pela minha veia professora, a gente faz um planejamento, né, então, o que eu sei sobre isso, o que eu me lembro sobre isso, e foi muito curioso, porque eu falei, nossa, faz tempo que eu não falo sobre Drummond, e quando eu parei para pensar nesse encontro, a coisa mais importante foi justamente a memória, né, e o quanto Drummond está atrelado à minha vida, às minhas leituras, e também nos meus escrevinhados, né. Eu me lembro do impacto, né, e por isso que eu achei tão importante essa mesa ter esse mote também, além do sentimento do mundo, essa questão da sala de aula, porque eu me lembro do impacto na sala de aula, com a leitura, com ouvir, né, dos meus professores, os textos do Drummond. Eu sou uma mulher preta de origem pobre, e que aqui em São Paulo, né, nessa época da infância e adolescência, eu passei na Zona Norte de São Paulo, e quem conhece a Zona Norte sabe que ela é bem rural, então muito do que o Drummond traz nos textos dele, eu via contato. Então, por exemplo, eu me lembro muito da leitura de A Morte do Leiteiro, que para mim, uma que era algo muito comum na minha, era muito falado na minha infância, né, sobre essa questão do leiteiro, que entregava o leite e tal, e outra que lá no bairro existia ainda, a gente comprava o leite do Seu Antônio das Vacas, e eu que era responsável por comprar esse leite. Então era aquela garrafa de vidro, da marca que todo mundo sabe, então tinha que ir lá de manhãzinha pro Seu Antônio das Vacas, que colhia, né, que tirava o leite das vacas e vendia pra gente. Então, aquilo para mim foi muito forte. Então, primeiro, aquele contato com algo que era cotidiano meu, e depois aquela tragédia, né, daquele, então eu ia acompanhando aquela narrativa, e eu me lembro dessa sensação, que até hoje eu tenho a mesma, né, quando eu leio de novo A Morte do Leiteiro, e aquela angústia que vai se construindo, aquela sensação de ter algum perigo no ar, e o perigo era justamente o leiteiro ser confundido com um bandido, ser confundido com um ladrão, e tomar aquele tiro e tal, e isso era uma coisa que também sempre esteve, né, no nosso cotidiano, né, da violência da grande metrópole, né, que sempre morei aqui em São Paulo, e aquela imagem da aurora no final, e lá na Zona Norte, a imagem da aurora era muito forte, porque muitas árvores, então aquela cena muito bonita, e eu me lembro que desde o dia que eu tive contato com A Morte do Leiteiro, aquela imagem não era igual, ela continuava sendo bonita, mas ela não era mais igual, né, tinha outras coisas, outras camadas. Então o Drummond faz isso com a gente, né, faz a gente passar a ter, se a gente não tinha, a gente passar a ter um outro olhar, e se a gente já tinha, ele fica mais aguçado. Então eu me entendo nesse segundo lugar, porque vindo dessa origem, de uma família preta, consciente, né, da questão do racismo e etc. Então, a gente já foi sempre muito preparado para esse mundo lá fora. E encontrar isso nos textos do Drummond, encontrar essa denúncia, né, da desigualdade social, você falou da questão do meio ambiente, eu lembro muito daquela crônica, que, né, tinha em muitos livros didáticos, né, aquela, se eu não me engano, da utilidade dos animais, e que para mim marcou muito, porque é uma crônica toda dialogada da professora com os alunos, e a professora falando porque que os animais eram úteis, e logo no primeiro eu falei, não, mas isso não é utilidade, está fazendo mal para o animal, e aí conforme eu ia lendo, eu ia concordando com os alunos, porque afinal realmente isso não é utilidade, né, tá usando do animal e tal, então como que isso para mim, eu falava, nossa, tem alguém que escreveu sobre isso, e por outro lado, esse contato também com essa literatura do Drummond foi impactante, ao mesmo tempo, para mim, foi assustadora, porque aquele, né, desde muito pequena, aquela ideia de repente, eu ser escritora, era muito difícil de sonhar isso, né, eu não me via nos textos, não via mulheres autoras, e Drummond, para mim, sempre foi assim, o gênio, né, então, hoje eu estou aqui, então isso é muito feliz para mim.
E eu fico pensando que eu gostaria muito de ter tido, talvez se eu tivesse tido naquela época, como eu penso hoje que deve ser, né, na sala de aula, que o professor deve conseguir levar o aluno para aquele texto, né? E eu lembro dessa dualidade minha, do encantamento com o Drummond e do estranhamento, porque era algo que talvez eu não falasse, nossa, acho que eu não vou atingir, eu não vou conseguir. E só que por outro lado, e aí eu pensava isso, né, que hoje eu penso, que faltou em alguns professores meus esse cuidado, né, de a gente se sentir confortável dentro da literatura do Drummond, porque às vezes esse meu encantamento, muitas vezes ele não foi considerado, né, ele não foi entendido, e a minha mão não foi levada para a mão do Drummond, né, mas eu sei que ele foi uma das minhas primeiras paixões literárias. Depois eu consegui conhecer mulheres e conhecer autores e autoras negros, que é o que eu hoje trabalho mais, leio e tenho parcerias, mas é curioso que as palavras de Drummond, elas ficaram na minha boca, né? Então, vira e mexe, eu solto um cá dentro, que isso é memória da leitura dele. Eu tenho um Eita Vida Besta que eu me apropriei num poema aqui do Morada, e inegavelmente, hoje pensando, né, coisas que a gente não se dá conta na hora. O meu segundo livro, mais recente, é esse aqui, que é o Notícias da Incerteza, e hoje eu olho e falo assim, nossa, o de notícias e não notícias faz a crônica, para mim, assim, é muito forte. Eu não tinha me dado conta disso, mas hoje eu olho e falo, nossa, é isso mesmo, era isso que estava lá, que estava uma sementinha, porque isso me instigava muito. As coisas que ele escrevia, as coisas que eu lia do que ele escrevia, me tocavam muito e me perturbavam, né? Então, a denúncia que aparece nos textos dele e os títulos, né, os títulos das obras, eu sempre gostei muito de entender título de obra. E os títulos do Drummond eram sempre danados, né? Então, Claro Enigma. Eu falava, como assim? Não pode ser. Como que é Claro Enigma? Se enigma não é claro, né? E eu ficava assim, e eu lembro de perguntar para o professor, não, mas isso daí não precisa, mas precisa, né? Então, coisas que hoje, quando a gente para pensar, né, o sentimento do mundo é algo fabuloso. É como o Marcelo falou, só o título já é um ensejo para você falar de tantas coisas assim. E como que sentimento que o mundo tem, né? Hoje, e eu acho que naquele momento do Drummond, ele também via isso, né? Então a gente está lá num pós-segunda guerra, está numa segunda guerra, está num pós disso, e o mundo estava doente. E hoje a gente está vendo a mesma doença no mundo, né? Não deixa de ser uma guerra o que a gente está vivendo. Aliás, nós estamos com uma guerra no mundo, né? No momento atual, uma guerra mesmo, mas tem outros tipos de guerra que nós estamos enfrentando. Então, a violência... Uma não, várias, né? Uma não, várias, né? A violência, a questão das drogas, e tudo que está envolvido nisso. Agora a gente teve, né, nessa pandemia, estamos ainda nesse estado de pandemia. Então, não tem como não ver a atualidade do Drummond nisso, né? O Congresso Internacional do Medo é exatamente o que nós estamos vivendo. Não tem como ser diferente, né? Só que isso faz a gente refletir também, né? Nossa, olha, são 120 anos de nascimento do Drummond, de uma obra vasta e importante como essa, e hoje a gente está falando praticamente das mesmas coisas, né? Já vamos falar dos 120 anos, viu, Catita? Né? Ainda vamos falar dos 120 anos. Não vou falar disso, então. Mas ele denuncia a questão do capitalismo, né? E o que a gente está vendo agora ainda é isso. Então é muito curioso. É importante e é curioso como a humanidade ainda está a passos pequenos, né? Há avanços, lógico, mas ainda há passos pequenos. Marcelo,
Marcelo, você que mora em Brasília, né, rapaz? Imagina morar em Brasília com essa loucura toda que a gente passou de eleição, enfim. Realmente, os ombros têm que suportar o mundo, Marcelo. Essa ideia, né, do sentimento do mundo, do ombro que suporta o mundo, a gente viu mesmo, né, que Drummond, ele mesmo na ele conta, né, ele faz uma poesia meio crônica, né? Me lembro que no Jornal do Brasil eu fui amigo do Drummond e frequentei o Drummond, ia à casa dele, tenho correspondências trocadas com o Drummond, enfim. Então, tinha uma relação muito forte com ele, né? E mesmo que alguns textos dele, da própria JB, eu cheguei a levar texto do Drummond no JB, cheguei a ir receber pagamento com o Drummond no JB, né? Ele ia, para vocês terem ideia, ele ia de ônibus. Ele era tão assim que ele ia de ônibus. Eu sentado no ônibus com o Drummond, indo para São Cristóvão. Eu ficava imaginando, não podia pegar um táxi, né? Sair lá de Copacabana e tal, enfim, podia pegar um táxi, mas ele gostava de andar de ônibus, ele ficava observando assim, a orla, né, da praia, ou ali pela Nossa Senhora de Copacabana, né? Então ficava observando praça, ele gostava muito de observar a praça, né? O Drummond ficava olhando muito a praça, esse tipo de coisa, né? Então, assim, nessa pegada do Drummond, mesmo um poeta cronista, Marcelo, você que tem aí um trabalho muito interessante, né, com Drummond, enfim, teu livro quase foi Jabuti, né? Bateu ali na portinha para ser Jabuti, que é um livro também falando sobre Drummond, né? Eu queria que você rapidamente se apresentasse aí para os nossos seguidores aqui, o nosso pessoal que está assistindo a nossa mesa, e falasse um pouco dessa questão do sentimento do mundo, de como o Drummond sabe manipular a notícia, né? Como mesmo diz a Catita, né? De notícias e não notícias faz-se a crônica, né? Como isso é fantástico e como é o inverso também, né? Na poesia, né? Também da poesia ele também faz crônica da poesia, como ele contou aí na Morte do Leiteiro. Aquilo é uma reportagem em versos, né? Bom, eu, embora more hoje em Brasília, estou há 20 anos em Brasília, eu vim trabalhar aqui pelo Banco do Brasil. Eu nasci numa cidade pequena do interior da Bahia, chamada Sátiro Dias, que hoje tem 20 mil habitantes, o município inteiro. Quando eu nasci, há 50 e poucos anos atrás, o lugar deveria ter 3 mil habitantes, alguma coisa assim. E meu contato inicial com Drummond não foi pela poesia, foi pela crônica, né? Pela coleção Para Gostar de Ler, da editora Ática e tudo. Agora, eu tive também um outro contato com Drummond, foi através do meu tio. Eu tenho um tio chamado Raimundo, e ele, porque ele estava naquele poema de Sete Faces, né? Então, mundo, vasto mundo, né? Se chamasse Raimundo, seria a solução e tal. Então, ele vivia lá, eu ainda criancinha, ali engateando, e lembro, assim, tem uma lembrança dele declamando Drummond. Ele declamava também o Patativa, Gassaré, o Catulo da Paixão Cearense. Então é isso. Aí eu até me perdi um pouco aqui, mas vou recuperar aqui o fio da meada aqui da coisa. Eu fui chegar a Drummond, a estudar a obra de Drummond. Hoje eu estou com quase toda a obra dele em verso e prosa, e eu cheguei em um sebinho em 2018, num sebo aqui em Brasília, para comprar esse livro, que é o Dicionário de Expressões Populares, um livro de 900 páginas. E quando eu cheguei lá, dentro desse livro, eu encontrei, acho que não está mais aqui, uma cédula de 50 cruzados novos,
cuja efígie era do poeta Carlos Drummond de Andrade, lá em 87. Depois do Plano Cruzado, veio o Cruzado Novo, né? E tudo. Aí, no ano em que ele faleceu, então ele faleceu em agosto, ali para o final do ano, a Casa da Moeda fez uma cédula de 50 cruzados novos em homenagem a ele. E a partir disso, dessa coisa inusitada, eu comecei a procurar curiosidades a respeito do universo de Drummond e, ao mesmo tempo, apreciar a sua obra, né? Hoje eu trouxe até aqui praticamente quase tudo dele, que é toda a antologia dele e tal, de livros antigos, Passeios na Ilha, né? Até a biografia do poema No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, que ele fez, né? Tá aqui. Então, eu passei a estudar e estou desenvolvendo 2 projetos literários a respeito de Drummond, um na ficção e o outro na prosa. Um na ficção e o outro na crônica. E a crônica é como se fosse um making-off do que eu estou desenvolvendo lá. Eu pego as descobertas que vou tendo a respeito de Drummond e vou fazendo umas crônicas pequenas e tal, e mandando para um, mandando para outro e tal. Então, venho descobrindo dezenas, centenas de coisas assim sobre ele, né? Muitas curiosidades. E quando eu faço algo que mando para uns amigos, uns colegas, eles falam assim, mais atual do que nunca, né? Mais atual do que nunca. Então, como a Catita falou, 120 anos depois, quer dizer, 120 do nascimento dele, né? Mas tanto tempo depois da obra de Drummond, ela continua viva, continua atual, como se estivesse falando desse momento em que vive o Brasil, desse momento em que vive o mundo, né? E ali ele fala de guerra, e a gente está vendo questão aí da Rússia com a Ucrânia e tal, tem a questão tem até uma parte lá do Drummond que tem um trecho lá falando assim, numa entrevista, ele falando que uma nova Constituição, e que a questão assim de militares, não queria que os militares tutelassem a sociedade, etc. e tudo. Eu mandei esse trecho assim para algumas pessoas, e as pessoas dizem, parece hoje, parece atual, né? E pegando ali vários poemas de Drummond, é como se a gente estivesse falando desse mundo atual, né? Então ele está sempre atual. Aliás, um conceito do que é clássico é aquele que, mesmo tendo passado tempo, passado décadas, séculos, ele é lido, no caso da literatura, no caso da música, ele é ouvido como se fosse, e admirado nesse presente, como se fosse tratando de uma questão da atualidade. Então, Drummond, eu creio que ele será atual. Passo a bola aí para você, Tom. Não, eu estou falando dessa questão da atualidade, né? Porque o Drummond, ele se considerava um poeta menor, né? E, assim, e era engraçado que era muito querido, assim, a rua, as pessoas paravam, né, para falar com ele magrinho, e ele ia ao correio, sempre levava um versinho para alguém do correio, né? Alguém pedia um versinho para ele do correio, ele copiava um verso dele, ou então ele fazia um versinho novo, assim. Ele tinha uma mesa muito grande em casa, e aí eu ficava sentado lá, mudo, ali comendo um biscoitinho da dona Dolores, que a dona Dolores servia, já a mulher dele, e ele escrevendo, assim, umas cartinhas, assim, tal, e envelopando, botando do lado, assim, um monte, assim, e aí ia no correio. Deve ter de gente com cartinhas de Drummond por aí, não está no gibi, entendeu? Deve ter muita gente com cartinha do Drummond por aí, porque ele respondia, de fato, todas as cartinhas. Mas, assim, nessa coisa da atualidade, né, que a gente está falando do Drummond, né, como tem aqui um filme, né, quando a gente vê o Drummond, como a gente lê o Drummond, como tem um filme, né? Isso é uma etapa da vida do Drummond. E como ele foi marcando a língua
a literatura de uma maneira tão profunda, né, que você estava falando aí do poema No Meio do Caminho, né, que é do livro dele, Alguma Poesia, o primeiro livro do Drummond. Ele basicamente disse que não olhou para aquele poema assim, mas não dava muita coisa para aquele poema, quase não publicou, né, o poema em si, né, porque parece um poema meio desengonçado, né, em si, né, mas, de fato, o poema marcou e marca até hoje. E assim outros poemas, quer dizer, a gente falou da morte do leiteiro, né? Tem o caso do vestido, né? Também, né? Que virou peça de teatro, né? Quer dizer, como uma poesia ou uma crônica consegue marcar tanto uma sociedade, né? E aí não só falando de Drummond, mas estou falando de autores de modo geral, né? Quer dizer, como vocês veem a função da literatura em si no contexto da realidade, o quanto a literatura contextualiza a sociedade brasileira, né, a ponto do Marcelo estar falando, né? Passei um trecho de um texto do Drummond sobre militarismo que parece escrito hoje, ou seja, né? Talvez se botasse qualquer outro nome, diriam que o texto foi escrito agora, mas é do Drummond, né? Como você, Catita, Marcelo, vê essa questão dessa conexão tão forte com a literatura, ela cada vez mais espelhando a nossa realidade, o mundo que a gente vive, né? Como o meio, na verdade, está contagiando o nosso fazer literário em si, né? E o quanto esse meio ele não muda, né? Ele permanece o mesmo, ele, como se fosse uma bola, ele vai rolando apenas, mas continua sendo uma esfera, né? Rolando, né? Seria isso. Essa é uma questão de milhões, como se diz, né? Há muitos estudos, muitas pesquisas acadêmicas, né, sobre isso. Mas eu sempre tive uma ideia um pouco que vinha de um distanciamento, né, daquilo que o poeta, que a escritora escreve e aquilo que a gente vive. E hoje, né, nesse lugar, né, da escrevinhadora, eu vejo que é bem diferente, né? Na verdade, eu entendo particularmente que a literatura, ela é mesmo uma forma de a gente, como escritor, tentar entender esse mundo. Eu acho que quando a gente consegue, eu falo isso muito sobre mim, né, que eu escrevo porque me dói, e eu também escrevo porque me sereniza. Então, o mundo me leva a escrever, e eu preciso escrever para que eu consiga minimamente lidar com esse mundo. Eu acredito, sim, que o artista, se ele não está conectado ao mundo, ele está fora das coisas, né? E quando eu falo nesse conectado, não é também porque muita gente pensa, então eu tenho que falar sobre aquilo que está acontecendo. Não é isso. Mas é como isso que eu vivo, isso que acontece, isso que me atravessa, como que isso chega ao meu texto, né? Porque a gente fala muito hoje, né? A gente está num mundo tão difícil que falar do amor parece alienação. Pelo contrário, falar de amor é uma forma de resistência. E o Drummond falou de um amor também, né? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que o artista, o escritor, né, no caso, como estamos falando, mas o artista em geral, ele acaba sendo um canal, né, para pegar tudo isso que acontece no mundo e transformar isso em palavras, e nessas palavras que vão ficar eternizadas, né, nessa obra, e por isso a gente sentir essa atualidade da obra, no caso do Drummond, como nós estamos falando. E, por outro lado, né, acho que pensando nessa segunda parte que você perguntou, Tom, sobre, né, por que parece que é atual, já foi tanto tempo e ainda continua, porque a humanidade ela vai nesses ciclos mesmo, né? Então tem aquele ciclo da dor, aí vem a reconstrução daquilo, aí melhora, aí depois vem outro baque, e eu acho que é isso, acho que a gente está vivendo novamente um momento tão sofrido, dolorido no mundo, como foi o momento de guerra que o Drummond colocou tão bem nos seus textos, né?
e junto com outros sentimentos também, com outras coisas, porque a gente não é sempre a mesma coisa, a gente não está em dor o tempo todo, né? Eu falo muito isso sobre a literatura negra, né? Se espera muito que nós, negros, nós, negras, escrevamos sempre na mesma coisa, sempre denúncia do racismo, mas não é só isso, a nossa vida não é só isso, né? A nossa vida é muito mais, então a gente tem o direito e a gente pode escrever sobre todas as coisas são vivenciadas diariamente, né? Maravilha. E você, Marcelo? Bom, eu me lembrei aqui de uma charge que rolou muito no WhatsApp, em eleições anteriores, que vinha assim, e agora? Né? Tinha alguém perguntando a alguém, e agora? O que vamos fazer? Aí a outra pessoa disse, agora nós vamos fazer poesia. Eles odeiam poesia. E a gente pode ampliar isso, poesia, literatura, a arte, né? Desse momento que o mundo vive, desse momento que o Brasil vive. Eu utilizo a literatura como fuga da realidade, vou até ela e depois volto revigorado, volto transformado e fico nessa coisa circular, né? Tanto na leitura, muito mais na leitura do que na escrita, né? Escrevo ali algumas coisas e tal. Fujo da realidade concreta, cruel que está sendo nos últimos tempos e dou um passeio por lá pela literatura, ouvindo lá os grandes autores como Drummond e às vezes também escrevendo assim alguma coisa e depois retorno para cá. E talvez não haja entre os nossos poetas um que teve dentro da sua obra um certo tratamento da realidade social e política, tanto da nação quanto do mundo, como o próprio Drummond, pós-guerra, né, e pós certos movimentos aqui no Brasil. Drummond passou por diversos presidentes da República, né, atravessou o militar, então, e ele era bem cirúrgico ali naquilo que ele colocava. Então eu trato assim a literatura como uma fuga e ao mesmo tempo um retorno, né? Fico nesse tratamento circular a respeito com relação a ela e nesse momento que a gente vive. Então é isso daí. Maravilha. A gente falou um pouco sobre isso. Drummond morreu no dia 17 de agosto, né, de 1987. E foi um período muito difícil, porque eu tinha falado com ele por telefone assim, uns 10 dias antes, com o Drummond, e depois ele me mandou uma cartinha, assim, mais ou menos de 10 linhas, e dizendo, olha, eu não estou muito bem e tal. E se acontecer alguma coisa comigo, não deixa fazer homenagens, né? E aí eu liguei para ele, assim, tipo assim, imagina, eu sempre fui muito ousado, então esses amigos todos apareceram nessa minha ousadia, né? E eu falei para ele, assim, o que pode acontecer com o senhor, né? Enfim, né? Ele falou, não esquenta, tal. E aí faleceu e foi um baque muito grande, porque quando eu soube, eu estava na rua, eu soube numa TV, né, dessas lojas que ficam ligadas, né, e eu passando no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Rua da Carioca, e aí deu a notícia lá, né, e aquilo me abalou tanto que como se fosse um parente meu que tinha falecido, e aí eu escrevi um poema, né, e não tem muito tempo, deve ter alguns anos, assim, uns 3 anos ou 4, que eu encontrei o manuscrito desse poema que eu escrevi na rua. Eu sentei na rua e fui escrever esse poema como se fosse uma despedida do Drummond em si, né? Mas, assim, o Drummond passou por, né, em 1902, né, o Drummond, então ele passou por uma série de etapas, né? A gente estava falando das guerras, né, mas assim, ele passou pela Primeira, pela Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, aí a questão da ditadura Vargas, a ditadura militar
no Brasil, né, o golpe da ditadura militar no Brasil. O Marcelo estava falando vários presidentes da República, né, e o quanto, né, a visão da sensibilidade do poeta, né, não só para as coisas políticas, porque o Drummond acabou escrevendo sobre várias coisas em si, né? A gente pega Drummond, todos os assuntos estão em Drummond, sobretudo o amor, né? Sobretudo o amor, né? O amor no Drummond era uma coisa muito forte, né? E ele era aquele mineiro, bem quieto, sabe? Você nunca sabia mais ou menos o que ele estava fazendo ou não, sabe? Ali o que ele estava pensando ou não. Ele falava muito pouco, assim, mas era um camarada muito, muito cordato, né? E nessa coisa de responder às pessoas, ele respondia. Eram professores de escola, alunos, fãs, né? Então ele fazia esse tipo de correspondência, né? E o quanto isso, hoje, talvez não esteja na mesma proporção, né? Quer dizer, o Drummond viveu num tempo que não era analógico, né? Nós vivemos num tempo analógico, né? E o quanto ele se expunha tanto, né? Respondendo, conversando, né? O Drummond era um missivista muito, muito feroz, né? As correspondências do Drummond com Mário de Andrade, com Pedro Nava, enfim, são centenas e centenas de cartas, né, trocadas por esses amigos. Ele continuou a fazer essa prática de correspondência, mas o quanto isso perdeu hoje, né? Quer dizer, ninguém mais escreve cartas em si, né? Para ninguém hoje, né? Você manda lá uma mensagem no Facebook, uma mensagem no Instagram, parece que está resolvida a coisa, né? E o quanto isso faz falta também, né? Porque a gente estava falando das cartas do Drummond e do Mário, por exemplo, o quanto elas contam a história de um tempo, né? Ou seja, eu pergunto aí para a Catita e para o Marcelo ao mesmo tempo, né? A falta de uma correspondência dessa deixa de contar a história do tempo? Seria isso? Eu sou da geração das cartas, né? Uma das coisas que eu mais gostava, além do contato que eu tinha com as obras dos escritores e das escritoras, eram justamente as cartas, né? Então, porque isso, como você falou, Tom, era uma forma de eu entender também um pouco mais do mundo. Mas eu não sou dessas que acha que tem essa saudade e acha que agora então não existe mais. Eu acho que existe. Existe ainda essa forma de contar sobre o mundo, ou de registrar a história do mundo. Só que ela é de uma outra maneira, né? A gente, hoje, a possibilidade dos encontros, hoje, eles são, a meu ver, são maiores do que lá na época do Drummond ou antes dele, né? Então, o fato de, por exemplo, a gente estar aqui numa festa como essa, né, num encontro como esse, isso ser aberto às pessoas, isso as pessoas poderem ver, assistir, ouvir, participar, coisa que antes não tinha, também ficava esse mundo meio quase que não acessível para a gente, né? Então, acho que isso é uma maneira de contar, né? Toda vez que nós nos reunimos para participar de um evento desse, para conversar sobre isso, para falar sobre um determinado autor, falar sobre nós mesmos, nossa escrita contemporânea, a gente está registrando o mundo. Então, eu acredito só que o mundo vai mudando as formas dele, mas continua registrando. Porque aí, voltando na minha fala inicial, a questão da memória é uma questão central para mim, né? Eu não tenho medo de nada na minha vida, eu só tenho medo de não ter mais memória, só tenho medo de esquecer quem eu sou, esquecer quem são as pessoas à minha volta. E é justamente, eu vejo que a literatura é uma forma de guardar um pouco dessa memória. E é uma memória que a gente tem do texto que é escrito por aquela pessoa, então do texto do Drummond, como estamos falando, e é uma memória do que atravessa a nossa vida. Não é à toa que eu tenho aqui, a primeira tatuagem que eu fiz na vida foi para o meu gatinho saudoso que morreu, e o que eu tatuei é o fim de memória, né? Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Essa memória, viu, Marcelo? Foi bom esse mote aí deixado pela Catita, né? Você que está lendo e escrevendo a partir, né, de Drummond, é um palimpsesto, né? Quase um palimpsesto, né? O que você faz, né? Porque você tira ali as camadas, né, da escrita do Drummond e
revela outras coisas, né? Outras palavras, talvez, mas outras emoções, né? O quanto você tem percebido esse memorialista em Drummond, esse homem que saiu de Minas, saiu de Itabira, mas eu brincava com ele sobre isso, né? Que Minas e Itabira nunca saíam dele. A cara dele, você entrava no apartamento dele lá da Conselho Lafayette e parecia que você estava em Minas ali, e com tanto tempo no Rio de Janeiro, né? Você também percebeu isso na obra do Drummond? Nesse contato com a obra dele, você percebeu que há essa camada de memória bem nítida ali? Sim, sim. O Drummond era muito... Tá me ouvindo aí, né? Tá tudo bem? Tudo bem. Eu queria, antes de ir para a memória, mostrar aqui 2 livros de correspondência de Drummond, né? Que também fazem parte aqui das minhas pesquisas, né? Aqui é com Ciro dos Anjos, Ciro e Drummond, correspondência, e tem com Alceu Amoroso Lima também, né? Isso aqui. É impressionante no Drummond a palavra assim, memória está presente, eu acho que em todos os poemas dele tem algo a ver com a memória e a própria memória dele para as coisas. Além disso, ele era um arquivista, né? Você falando aí das cartas que ele ficava ali e tal, não sei o quê. A impressão que eu tenho é que ele fazia as cartas com um papel carbono atrás para ficar cópia lá, porque ele fazia cópia. Tem até um livro lançado recentemente que reuniu as dedicatórias que Drummond fez para os amigos de livros, não só dele, mas de outros também, né, que ele presenteava algum amigo com algum livro e fazia uma dedicatória ali, mesmo não sendo um livro dele, mas ele fazia uma dedicatória. E esse livro ia, mas a dedicatória ficava, uma cópia ali, e agora essas dedicatórias estão reunidas, parece que são 250 dessas aí. Não estou lembrado assim quem foi o organizador dessa obra, mas tem, foi lançado. Então ele guardava tudo, né? Eu acho que guardava até os autógrafos, né? Que ele também não gostava muito de dar autógrafo, né? Diz que não tinha relâmpagos de Camões para cada pessoa dar um autógrafo, né? Mas ele era isso, quer dizer, e outra coisa, ele trabalhou muito tempo no Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ali no Palácio Capanema, né, no Ministério da Educação, e ele trabalhava com essas coisas assim de tombamento, né? De tombamento, de reconhecimento desse processo aí de coisas históricas. E eu pensando assim, poxa, não tinha uma pessoa mais indicada para exercer isso do que o próprio Drummond, porque ele era muito detalhista nisso, reunia, organizava, arquivava e tudo. Um exemplo disso é o próprio livro que ele fez, que foi uma biografia do poema No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, né? Então ele pegou e reuniu nisso daqui, quer dizer, a memória de um poema, né? Ele reuniu tudo que falaram negativamente do poema e tudo que falaram. Eu já vou aproveitar aqui, a minha conexão está muito falha aqui, eu já vou aproveitar, Tom, já para fazer minhas considerações finais, já vou me adiantar, pode ser? Pode ser. Ou não? Bom, então, eu quero agradecer aí a todos vocês, a organização da segunda Itabira. Eu ainda não conheço Itabira, pretendo conhecer, e estou aí com 2 projetos tocando a respeito de Drummond, e é sempre uma alegria, sempre um prazer.
eu tenho um personagem que lá na ficção, ele não vai gostar de Drummond e tudo. E eu fazendo um esforço danado para poder colocar dentro de mim aquela sensação daquele personagem, né, que está ali com certas questões em relação a Drummond e tal. Mas, enfim, nosso poeta, grande poeta, para mim o maior, o mais amado, mais popular, Drummond. E prazer muito grande falar aqui com vocês, participar desse evento, falar aí com você, com o Catita, que eu conheci hoje. Um grande prazer, viu? Um abraço para todos aí e viva Drummond. Obrigado. Catita, contigo. Eu também quero muito agradecer o convite para participar dessa Fritabira. Espero um dia poder conhecer também a cidade, andar nessas ruas pelas quais o Drummond passou. Agradeço demais o convite de vocês, agradeço a ter conhecido o Marcelo, que eu também não conhecia, Tom, querido amigo, né, vou poder falar um dia, Tom é meu amigo, foi meu amigo, a gente conversou várias vezes, então fico muito orgulhosa disso. E sintetizar aqui, leiam Drummond, né, leiam uma coisa que eu falava muito, né, que eu, na época de escola e de faculdade, que a gente só lê gente morta, mas eu tive o prazer de ler o Drummond ainda vivo, né, então eu me lembro da morte dele, eu me lembro do momento da morte dele, que aquilo para mim foi muito chocante, né, então a gente fala muito, né, leiam os autores que estão vivos, que são contemporâneos, e leiam esses clássicos tão importantes que estão aí até hoje, como eu falei, não é à toa que ele está aqui em Morada e ele está aqui no Notícias da Incerteza também, e me acompanha e acompanha todos nós. Então, um grande prazer estar aqui, sou grata, apenas grata. Leiam Catita e leiam Marcelo Torres também, né? Bom, chegando aqui o final desse bate-papo, acho que foi bem interessante, né? Falar da memória, dessa conexão do Drummond com a atualidade das guerras, né? Da incerteza do mundo, né? Na verdade, né? Catita e Marcelo, né? E eu queria encerrar esse papo da Fritabira, essa mesa, lendo Mãos Dadas, de Drummond, né? Eu acho que tem tudo a ver, né? Então ele diz assim: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer. A paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Bom, gostaria de agradecer imensamente a Catita, essa minha amiga, meu novo amigo Marcelo Torres, né, e despedindo aqui de mais uma mesa na Fritabira, esperando que todos fiquem aí, né, acompanhando a nossa programação, aqui diretamente de Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade, esse nosso grande e iluminado poeta. Gratidão a todos, muito obrigado e até a próxima.